Vamos lá então, meus amigos. Sou o professor Muniz. A gente vai trabalhar hoje aí, como o Alex já adiantou algumas coisas, em falar um pouco do curso, né? Principalmente a turma está começando nova hoje. A gente também está transmitindo para o Brasil aí, para o pessoal conhecer um pouco do curso, mas o principal objetivo hoje é ajudá-los com algumas técnicas de estudo, técnicas de motivação, né? Então, preparei esse material aqui. A gente tem feito aí, desde que eu assumi a coordenação, mais ou menos um ano, essa aula inicial, que na verdade é uma aula de gestão de projetos, né? Vou pegar aqui. Vocês vão trabalhar comigo a partir de sexta-feira mais profundamente, mas o que está aqui basicamente é um projeto. Vocês começaram hoje um projeto. Quem está no Brasil já estudando, quem está aqui presencialmente, e o teu projeto você precisa definir basicamente 3 coisas. A primeira delas é o escopo, né? Qual o escopo do teu projeto? Qual o tempo que você tem? Qual o orçamento? Então, essas 3 coisas aqui, em qualquer projeto, né? Você vai fazer um projeto para implantar um sistema, seja um projeto para fazer alguma coisa em casa, você precisa definir muito bem o escopo. Então, aqui a gente vai falar algumas coisas para ajudá-los desde o primeiro dia. Porque o curso aqui você vai observar que ele vai falar de todas as matérias mais importantes, mas se você deixar para estudar lá no final, fica pior, né? É melhor você começar de imediato. Então, vou falar de alguns concursos, por exemplo. Existem concursos que vai dividir cargo, né? Você pode fazer suporte, escolher o cargo, ou vai fazer desenvolvimento. BNDES, Petrobras são assim geralmente. Só que outros concursos é um cargo único. Você vai fazer, por exemplo, SUSEP, ele falou dos tribunais. Não dá para escolher, é um cargo que cai toda a matéria. Então, é importante, claro, você não vai decidir isso aqui hoje, mas é importante ao longo das primeiras aulas, dos primeiros dias de curso, você começar a definir já isso. Por quê? Você vai começar a priorizar as matérias que mais caem. Beleza, pessoal? Então, o escopo é isso. Esse negócio de tempo, até vou dar alguns exemplos de alguns alunos, é muito relativo, é muito pessoal, né? Tem gente que passa menos de um ano, tem gente que passa em 2 anos, 3 anos, é muito pessoal, depende de quanto tempo você tem para estudar disponível. E o orçamento, você vai precisar investir dinheiro, né, pessoal? Para se inscrever no concurso, para comprar um livro ou outro, talvez para viajar, ele mencionou o TRT do Ceará. Então, você está começando hoje um projeto, que conceitualmente, que até em prova isso, da minha matéria, gestão de projetos, é um esforço temporário para alcançar um objetivo. O objetivo de vocês é ser aprovado em concurso público. Então, o que eu preparei aqui? Vou falar um pouquinho dos concursos. Isso é muito importante, né? Você saber, minimamente, quais são os concursos que tem aqui no Rio de Janeiro. Coloquei alguns de Brasília também. Você deve ouvir falar isso ou vai ouvir falar muito isso. O item 2 aqui, a fila realmente anda? Se o concurseiro não acreditar nisso, ele desanima toda hora, né? Ele tem que acreditar. E eu vou te mostrar alguns exemplos que realmente ela anda. A gente teve agora esse concurso TRT aqui no Rio, eram 70 vagas. Alunos nossos aqui, em torno de 30 passaram. O concurso foi em setembro, eles foram chamados em janeiro. Olha que fila boa de andar, né? O concurso foi em setembro, em janeiro chamou de uma vez só 70 pessoas. Das 70 pessoas que foram chamadas, muitas delas já eram funcionário público, que saíram dos outros órgãos liberando vaga. Um exemplo clássico foi o IBGE. O concurso do IBGE tinha chamado vários alunos nossos, aí eles estavam lá, tinha gente acabado de sumir 2 meses, 1 mês, tinha aluno na fila para entrar, já recebeu o telegrama. Quando foi chamado para o TRT, desistiu do IBGE. O que aconteceu com o IBGE? Teve que chamar quem estava na fila. Então você precisa acreditar nisso, de fato, que ela anda e anda mesmo, ok, pessoal? A área de TI tem muita oportunidade ainda disponível. Vou falar um pouquinho do curso. Isso aqui é importante, né, pessoal? Falando do escopo aqui. Escopo é o conteúdo, né? Que eu vou falar para vocês o que vocês estão começando hoje. O que vai ter de matéria, como é que funciona as aulas. O item 4 aqui é outra coisa muito importante. Eu tenho feito muito a conversa com os alunos, depois que eu assumi a coordenação. Cada um tem uma técnica diferente, existem várias. Você tem que testar algumas e ver o que funciona para você, né? O que funciona para o colega nem sempre vai funcionar para você. O item 5, concurseiro, essa coisa de concurso, você tem que pegar o hábito de estudar. O curso aqui vai te dar muita dica, o professor, tem vários professores muito bons, mas em casa tem que estudar também. Se você puder otimizar o tempo, é melhor. Na técnica 4, mas você vai precisar de tempo, não vai? Vai. Tem que alinhar com quem você lida, né? Se você é pai, se você é mãe, até quem não tem família, né, ainda, não é casado, precisa combinar o jogo, precisa se motivar todo dia, ter resiliência. Então, eu vou falar sobre isso no item 5.
Os dois últimos itens são, na verdade, o mais importante de tudo. Edital é a regra do jogo e quando sai, o que eu faço? Na verdade, a banca, a aprovação, ela vai se dar para quem que vai lá na prova e passa, e faz uma boa prova, né? Tudo isso aqui é antes. O que vale é o item 7, né? Você fazer a prova. Então, praticar é muito importante. Você fazer provas em casa inteira, eu vou falar sobre isso, mas na hora lá, você tem que estar muito bem emocionalmente, né? Imagina, tá tenso. Tem aluno, às vezes, que conversa aqui com a gente, fala, não, mas eu sabia tudo, na hora eu fiquei nervoso. Tem que treinar muito. Então, eu vou falar um pouco disso. O concurso que você sonhou, por exemplo, tem gente que quer, o sonho é o BNDES, né? Vou falar do escopo aqui. Então, o BNDES, você pode escolher 2 cargos, né? Suporte e desenvolvimento. É lógico, quem trabalha em desenvolvimento de sistemas vai escolher o de baixo. Quem trabalha com infraestrutura vai escolher o de cima. É importante você ver o edital do concurso de 2013. É a partir dele que você tem que... Porque tem aluno assim, ah não, Muniz, o meu sonho é o BNDES, eu não quero nem fazer outros concursos. Mergulha nesse edital, tá bom? Quando sai o edital, que é o item 7 aqui, pessoal, você vai ter no máximo 2 meses para estudar. Então tem que estudar antes, é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão se preparando antes do edital. Tudo bem até aí? Tranquilos? Pessoal que está online aí, não sei se vocês viram aqui, ó, qualquer dúvida, pode mandar para esse endereço, dúvidas.agora, cursomúltiplos.com.br, pode colocar o nome, a cidade e a dúvida, tá bom? Aqui um pouco da minha trajetória. Quando a gente tem filho, a gente se torna bobo, né? No meu caso aqui, tem 2 filhos, a Luísa e o Lucas. A minha especialização, o meu foco hoje é governança e gestão, é justamente as áreas que eu vou trabalhar aqui com vocês, né? Lecionando a IAIT, o COBIT, PMBOK, BPM. Gosto da parte também de, quer dizer, eu estou aqui no curso desde 2009 e coordenação desde 2014. A parte boa da história é essa aqui, né? Qual concurso que vocês podem fazer? Você observa que aqui no Rio de Janeiro, pessoal, tem concurso variado, né? Bastante coisa, bastante oportunidade. Normalmente, se você comparar Rio e Brasília, Brasília é a capital federal. É lógico que a quantidade vai ser enorme, né? Mas o Rio de Janeiro, como foi capital federal já, ele tem muito órgão público. E aqui, pessoal, a dica de sempre é, tudo bem, talvez você quer mirar no concurso que pague 14 mil aqui, até 20 mil, que é o Banco Central, o BNDES é um concurso interessante. Mas é lógico, tem que ser honesto com vocês, essa galera que faz esses concursos aqui, elas já estão estudando há algum tempo, né? Então, talvez para você se motivar, principalmente quem não é funcionário público ainda, e dar o primeiro passo, talvez faça um outro que não tem o salário que você ganha hoje, né? O salário dos seus sonhos, mas que vai te deixar motivado a continuar, tá bom? Seria como você pegasse o teu projeto aqui e definisse fases, né? Fase 1, passar num concurso que não é o seu sonho final, mas você começa. Agora, por outro lado, é você que tem que decidir isso. Eu conheço pessoas que trabalham no DataPrev, SERPRO, IBGE, que estão super felizes lá. Ou seja, esse negócio de dinheiro é muito relativo também, você tem que estar feliz, né? Não adianta também. Tem gente que ganha 20, 30 mil e não é feliz, né? Então, aqui a gente não vai falar só de salário, né? Tem que falar da sua satisfação pessoal. Não sei se vocês lembram o caso recente aí, o camarada do TCE, aqui do Rio de Janeiro, o cara se suicidou. Quer dizer, o salário dele era em torno de 30 mil, era salário de desembargador. O professor nosso até trabalha lá no TCE, na área de TI. Então, o salário em si não é a solução de tudo, né? Você precisa mirar a sua satisfação pessoal. Mas é lógico, você tem que entender as coisas. E a ideia desse slide é essa, né? Por exemplo, a DataPrev, para quem é pai, para quem quer ter filhos, o salário não é o maior que tem, mas veja lá, até o 2º grau você vai ter R$900 de restituição para o seu filho estudar. Então, você tem 2 filhos, vai ganhar R$1.800 para colocar num colégio interessante, né? Com esse valor aí. O SERPRO, o salário também, o máximo é 20 mil. Assim, eu peguei essas informações com pessoas que trabalham lá, alunos nossos, né? Tem coisa confidencial que eu não posso falar, mas isso aqui também você pode pegar no site deles, legal? O IBGE é um concurso que está bem interessante, porque haverá uma renovação lá do efetivo e está previsto o concurso esse ano, ano que vem. Vai ter uma quantidade significativa de vagas. Tribunal. O tribunal, aí eu preciso falar com vocês a diferença de estatutário para os outros que eu não coloquei, né? O tribunal é um deles. Imagino que alguns aqui de vocês
já sejam funcionários públicos, conhecem isso, né? Mas é bom a gente comentar rapidamente. Existem dois tipos de concurso que você pode fazer. Concurso estatutário é aquele que a estabilidade é plena. Nada pode mandar a pessoa embora, a não ser que ela faça uma besteira muito grande. Legal? Então, se você quer ter a estabilidade plena garantida por lei, tribunal, agência e Banco Central são os exemplos aqui. Legal, pessoal? Existem os outros concursos que são empresas públicas. Aí você vai ser contratado pela CLT. Mas, normalmente, não há, mesmo se o país está em crise, como é o caso agora, demissão, ok? Mas, assim, sendo bem transparente, tem aluno que prefere fazer estatutário. Então, o tribunal é um órgão bem legal, que tem muita vaga, tem muitos tribunais, né? TRT, TCE, TJ, TRE, e você tem a estabilidade plena. Agora, se você pegar historicamente, eu não me recordo, a gente não tem aí em comum notícia, de que a Petrobras está mal das pernas. A gente não vê ela demitindo, concorda? Ela fez um plano de demissão voluntária, as pessoas foram lá e se demitiram. Então, mesmo as empresas que não são 100% do governo, elas não garantem, né, não são estatutárias, dificilmente você vai ver alguém se mandando embora. Agora, é lógico que existe a possibilidade um dia de ser privatizada, sempre se fala nisso, né? O pessoal geralmente fica com medinho de votar no PSDB, né? Porque privatizou lá as Embratel, as telecoms. Mas, na prática, você tem também estabilidade. Tudo bem, pessoal? Então, muita gente está trabalhando nessas outras empresas de lá e não tem medo, não tem receio de continuar lá, porque a estabilidade na prática acontece. Não é lei igual ao estatutário, mas na prática você não vê ninguém sendo demitido. Tranquilos? Coloquei para vocês aqui também algumas opções de Brasília. Tem alunos nossos, eu confesso que é a minoria, né? Poucos gostam de sair do Rio de Janeiro, né? O inverso acontece, quem está fora acaba querendo vir para o Rio de Janeiro. Mas quem está aqui no Rio nem sempre quer sair, mas alguns alunos gostam de fazer concurso também para fora do estado, e muita gente, eu estive olhando lá as inscrições, muita gente de várias cidades do Brasil, né? Do sul até lá o norte. Brasília, como eu falei, é a capital federal, tem muita vaga, né? Um exemplo prático aqui, MPOG, vai ter concurso por esses dias aí, 300 vagas. É lógico que quando tem 300 vagas, a chance aumenta muito, né, pessoal? Né? Eu exemplifiquei aqui o TRT, foram 70. Chamou de uma vez só 70, ainda chamou mais algumas pessoas. Lá em Brasília, a quantidade de vagas é muito maior. Por outro lado, lá a galera está no sangue estudar para concurso, né? Porque é uma capital que tem muitas oportunidades. Então, tem muita vaga, mas a concorrência também ela é representativa, porque o pessoal está no sangue, né? Já nasce estudando para concurso. Aqui no Rio e às vezes em outros estados não é assim, né? O pessoal tem muita oportunidade às vezes no mercado e aí muita gente nem conhece o que é concurso público na área de TI. Então, em Brasília tem um nirvana lá, né? Os salários maiores, até o teto, né? Ou seja, você vai ganhar o teto máximo lá do funcionalismo, 30 e tantos mil, que é o TCU e o Senado. O TCU vai ter prova por esses dias também, 30 vagas. Mas é lógico, quem vai fazer Senado e TCU, TCGU, esses outros concursos aqui que são um salário mais top, né, pessoal? A concorrência vai ser o quê? Vai ser muito maior. Então, é você que tem que decidir. Começa a fazer o estudo, você vai acumular uma quantidade grande de matérias, você decide se você continua ou se você faz o que a gente fala que é aposentar a caneta. Tranquilo? É importante você ter essa possibilidade, entender essas opções para você tomar essa decisão. Qual escopo você vai fazer? Se o teu sonho por exemplo, tem aluno nosso que quer trabalhar na Polícia Federal. É o sonho, né? Ser policial federal. É um outro status, né? Um outro patamar. Agora, não é só estudar. O escopo aqui que eu mencionei não é só a matéria. Tem que se preparar para a prova física. Então, é outra história. Por isso que é bom você já pensar logo. Lógico, o teu escopo que eu mencionei aqui pode ser mudado, não pode? Você tomou uma decisão agora, você pode mudar, claro que pode. Mas quanto mais firme você for no seu propósito, mais forte você vai conseguir lá concorrer à vaga. Tranquilos? A história da fila, né, pessoal? Então, eu já mencionei aqui que anda e anda mesmo. Eu vou te dar um exemplo rapidinho, né? Por que anda? Porque tem gente que cochila. Pensa lá um exemplo prático, não sei se já aconteceu com vocês isso. Comigo já aconteceu umas 2 vezes. Eu estou numa fila de mercado. Aí você fica lá, sei lá, 1 hora pegando as coisas e botando no carrinho. Pá, pá. Aí você vai para a fila, aquela fila enorme. Não dá vontade de desistir?
né? Pô, aquela fila. Se você pensar na prática, se você desiste, melhor, se a fila demorar até meia hora, vale a pena você não desistir. Porque você perdeu já uma hora, não perdeu? Você já comprou tudo, colocou no carrinho. Mesmo que a fila esteja grande, às vezes a impressão de grande é relativa. É grande, mas vai demorar 10 minutos, 20. Vale a pena continuar. Então, já projetando vocês aí lá na frente, vou falar também sobre motivação. Você tem que confiar do seguinte, estudar é passo a passo, você estuda um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A galera que está na frente, ela vai passar. Então, quem está começando hoje, vamos pegar assim, o cenário mais difícil não, mas assim, aquela pessoa que está começando do zero hoje, beleza? Já se formou um tempo, não estudou para concurso ainda, está começando do zero hoje. É lógico, é bom você fazer concurso, é bacana. É lógico que tem uma galera na sua frente, não tem? A boa notícia é que elas vão passar. Elas vão sair da tua fila. Aí se você continua, aí você está ficando forte. Daqui a pouco, é você que está preparado para passar. Então o concurseiro, se não acreditar nisso, como é que ele vai ter motivação de estudar? E realmente a fila anda, ok, pessoal? Eu sei que alguns de vocês aqui já estudam há algum tempo, já tem experiência nisso, já conhece, é legal, mas principalmente quem está começando agora, pergunta o colega que já passou, a fila anda, tem que saber esperar, tá legal? Porque se você cochilar e parar, o que acontece? Tudo aquilo que você já conhece vai se perdendo, né? Aquele tempo que você dedicou. Então é muito importante você pensar nesse aspecto, que ela anda e anda de verdade. Falar um pouquinho aqui, principalmente para quem está começando o curso presencial hoje. Quem está longe aí vai ter a transmissão ao vivo. Tem coisas aqui que não tem como, por exemplo, vou falar de biblioteca. Você pode vir para o curso estudar aqui. Quem está online não vai ter essa possibilidade. Então o curso, ele investe bastante na estrutura, principalmente para dar uma tranquilidade para vocês. Falar dos professores então. Lá mais à frente tem o nome dos professores. Mas, basicamente, qual que é a ideia? Assim que eu assumi coordenação aqui, tentei balancear diversas experiências. Eu vou falar das técnicas. Mais interessante do que você ouvir a experiência de um professor, é você ouvir de vários professores, e aí você pensar, peraí, isso aqui se aplica para mim, isso aqui não se aplica, né? Porque cada um é um, né, pessoal? Cada um tem uma experiência aqui de vida, cada um tem a sua trajetória. Então, a ideia da nossa equipe de professores é ter essa riqueza, né, de alternativas para cada professor vai falar, ó, eu prefiro essa técnica, eu prefiro aquela, para te ajudar a conquistar o teu cargo tão sonhado. Então aproveita, né, como eu falei, as suas dicas e defina a sua estratégia. Tem aluno que adora usar o tal do Anki, né, que é um software que você pode colocar no celular, pode colocar no computador. Tem aluno que prefere fazer resumo, tem aluno que faz mapa mental. E cada professor, um exemplo que eu vou falar mais à frente, do Eduardo Neves, que passou no BNDES, ele adorava usar o Anki, né? Que é uma técnica aí que eu vou falar mais à frente. Beleza, pessoal? Então, aproveitem. Cada professor vai ajudá-los a dicas da matéria, mas não só na matéria. Como você pode relembrar essa matéria, né? Porque o concurso, o desafio, não é você, igual lá na faculdade, estudar a matéria hoje e saber que na semana que vem tem a prova daquela matéria, só da matéria. Aí é uma beleza, né, não? Já não é trivial, concorda? Você tem que estudar. O concurso, o desafio, que no dia da prova vai cair tudo misturado. Então você tem que lembrar de tudo. Mas, a cada vez que você vai estudando, as conexões das matérias vão se somando. Beleza? Então estudar no curso vai te ajudar, mas em casa é lógico que é tão importante quanto. Nós temos aqui um sistema tutor que ele vai te ajudar a capturar várias informações, né? Apostila, grade das aulas. Então, a senha inicial é o seu CPF, o login é seu e-mail. Lógico que no primeiro login você vai trocar a senha, legal? Então, quem tiver alguma dificuldade aí no acesso ao sistema, pode falar com o pessoal do atendimento, que é tranquilo, eles ajudam vocês. Aqui nós temos também uma rede Wi-Fi, ou seja, durante o intervalo, principalmente, né, durante a aula, você pode usar o Wi-Fi para pegar um material, tirar uma dúvida, chegar mais cedo, né? Tem gente que trabalha aqui no centro da cidade, por exemplo, sai 5 horas, chega aqui 5h30, fica 1 hora estudando, vai numa sala de estudo dessas, pode acessar a internet. A sala de estudo que eu falei, né? Isso aqui, pessoal, geralmente eu dou dica para os alunos do seguinte, isso aqui realmente quem está ao vivo não vai ter condição. Mas imagina o seguinte, você sendo casado ou não, tendo filho ou não,
E estudar em casa, você tem um montão de concorrência, não tem? Você tem, às vezes, alguém te pedindo alguma coisa, você tem um vizinho fazendo barulho no sábado lá, batendo na parede. Por que não você aproveitar que vocês estão começando essa turma semanal, combina de estudar sábado aqui no curso. Então você fica o dia inteiro aqui, num ambiente que você consiga estudar. Legal? Vai ter ar-condicionado, internet, e você evita essas interrupções em casa. Porque se você falar assim com a tua família, não, sábado eu vou estudar, ficar lá na sua casa, dificilmente alguém não vai te interromper, né? Só quem mora sozinho tem essa facilidade. Então, sábado é um ótimo dia para estudar. É como se o seu curso fosse segunda, quarta, sexta e sábado. Só que sábado é você sozinho. Imagina o quanto você vai aprender. Muito mais. Legal? Lógico, tem gente que é mais disciplinada, tem facilidade da família entender, vai poder estudar em casa. Mas se não, pode vir aqui para o curso. Aqui o conteúdo do TI completo, a gente chama de completo por quê, pessoal? Porque a gente coloca as principais matérias de vários concursos. Então aqui você não vai fazer a preparação para um curso, né? Para um concurso, para vários. Aí os principais aqui, principalmente do Rio de Janeiro, e aí do Brasil geralmente acaba se repetindo, né? Os tribunais, SUSEP, BNDES, Petrobras. É lógico também, vamos lá, vamos imaginar que todos aqui, a maioria pelo menos, vamos dizer que a maioria tenha feito curso de 4 anos de formação. Você teve lá 4.000 e tantas horas de aula. A banca, ela coloca no edital o conteúdo completo da tua graduação. A verdade é essa, né? Mas é quase impossível você saber tudo, não é isso? Você estudou 4 anos. Aliás, a gente estuda para dedéu durante a vida, né? O que vocês lembram hoje? A gente lembra hoje, você lembra o quê? Que a gente aplica, concorda? O que a gente não usa, a gente esquece. O nosso cérebro, ele é seletivo. Ele vê o seguinte, isso aqui eu aprendi, mas eu não uso. Jogo fora. Ele joga no lixo. É natural isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês falando claramente do escopo, não tem como aqui a gente falar as aulas de todo o edital. Não vou mentir para vocês, eu tenho que ser transparente. A gente vai falar o quê? Dos assuntos mais importantes. Aí você vai fazer o concurso, sei lá, da Marinha, do Banco do Brasil. Aí você tem que olhar o edital lá, alguma coisa ou outra pode ser que não tenha sido falado, porque cada banca puxa aqui, puxa ali. Beleza, pessoal? Então, assim, tem que ficar claro para vocês, para não ficar falsa impressão de que, apesar do curso ser completo, é 1 ano em média de duração, você vai ver toda a matéria. É humanamente impossível, né? Como é que você vê em 1 ano o que na faculdade você viu em 4? É impossível. Mas a grande vantagem como o Alex falou, a gente vai focar aqui naquilo que é mais importante para o concurso. Porque tem matéria lá na sua graduação que nunca vai cair em concurso. Entenderam a ideia? Tem faculdade aí que tem 6 matérias de rede. É tempo pra caramba. Chega às vezes a ser 200 horas, dependendo do curso. Não tem como a gente aqui falar 200 horas de rede. Tudo bem, pessoal? É muito importante isso aqui. E a ideia, qualquer dúvida que vocês tenham aí, quem está presencial, quem está em casa, pode perguntar, tá bom? A gente está aqui para trocar essa ideia. Hoje, apesar da aula ser gestão de projetos, é mais um papo da gente trocar uma ideia, né? Se conhecer um pouquinho melhor, vocês tirarem todas as dúvidas que tem, tá bom? Além das matérias de TI, é lógico, cada um tem um ritmo diferente, cada um tem a sua necessidade. A gente sempre recomenda você também, em algum momento, pode ser agora ou pode ser depois, fazer as matérias não específicas. Português, direito, inglês, né? Raciocínio lógico e matemática. Então a gente tem aqui, normalmente assim, segunda, quarta e sexta, matérias de TI, que é o principal, né? Acaba sendo o principal. Terça e quinta são essas matérias aqui, legal? Aí você pode depois se informar, quem não fez essa escolha ainda, depois de você ver como é que funciona. É lógico também, até vou falar sobre o plano de ensino, tem gente que é muito forte já em algumas matérias, por exemplo, vamos imaginar que alguém aqui é muito forte já em português, é muito forte em inglês, e os concursos que você decidiu só cai isso, não cai direito. Aí você tem que pensar a sua vida, entendeu a ideia? Não estou aqui para empurrar, para você sair fazendo a inscrição, você tem que pensar na tua necessidade, tá bom? Ah não, Muniz, olha, português, cara, não sei muito, eu esqueci tudo. Aí é importante você focar em português, que eu vou te mostrar. É matéria que sempre tem, né? Qual matéria que além de informática sempre tem? É português, ok, pessoal? Então é uma matéria que normalmente a pontuação não é muito alta, né? Vou te mostrar até o exemplo da SUSEP, mas sempre tem, é uma matéria que você tem que priorizar, tá bom? Uma novidade que a gente colocou aí, quem já foi aluno nosso, a gente colocou a partir da turma 20, vocês estão na turma 21,
é simulado ao final de cada matéria. Isso aqui os alunos gostaram bastante, foi até sugestão dos alunos. Uma coisa que eu vou incentivar vocês mais à frente, eu vou falar, é sugerir mesmo, né? Claro, eu não vou aqui afirmar que tudo que você sugerir eu vou conseguir implantar, mas as boas sugestões são ótimas para vocês mesmos e para o curso. Essa parte aqui dos simulados foi ideia do próprio aluno. Conversei com alguns alunos que estavam estudando, conversei com muitos alunos que já tinham passado em concurso. Falei, pô, me fala aí, o que você usou de bom, o que podia o curso ter dado a mais para vocês? E grande maioria dos alunos falaram isso. Pô, Muniz, o que a gente perceberam é o seguinte, eu tive a sua matéria, por exemplo, gestão de projetos, que é a matéria que a gente começa hoje, esse pedacinho, mas lá na frente eu vou detalhar. Pô, no final eu queria ver questões para eu ver se eu aprendi mesmo. Então a gente tem, a cada final de matéria, então, você vai ter 20 questões que o professor elaborou daquela matéria. Tranquilos? A cada aula, a gente está orientando os professores a fazer muitas questões de todas as bancas, legal? Então, você vai ter o conteúdo, questão durante a aula. Questões já caíram. Mas, ao final de cada matéria, você vai fazer simulado. 20 questões para cada matéria. Justamente para você ver como é que está naquela matéria. Se precisa investir muito mais tempo, se você conseguiu absorver tudo. O Alex também adiantou isso aqui. Nós temos uma parceria boa com a Cândido Mendes, que é o seguinte, com essa carga horária que vocês estão fazendo aqui do TI completo, são quase 400 horas de aula, né? Você aproveita essa carga horária toda para fazer a pós-graduação. O que falta para fazer a pós-graduação? Você se inscreve lá, tem que ver lá a inscrição na secretaria e você faz um TCC, legal? Tudo perfeito, tudo de acordo com o MEC, né? Existem até alunos que às vezes ficam chateados comigo porque quer entregar o trabalho correndo, às vezes sem o mínimo rigor. Infelizmente eu não posso aceitar, né? É o meu nome que aparece lá, é o seu nome que aparece lá, né? Teve até um aluno aí, vale a pena comentar, que ele copiou um trabalho da internet e mandou para mim. Aí eu olhei lá e falei, porra, eu já vi isso em algum lugar, né? Sabe aquela coisa? Era a minha matéria, olha, muito azar do cara também, né? Porra, muito azar não, foi abusado, concorda comigo? Copiar a minha matéria, falei, pô, isso aqui eu já vi em algum lugar. Fui ver, Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Ele não tinha noção de que plágio é crime. Até eu vou pedir para as meninas de mandar esse e-mail para todo mundo aí que está inscrito no TCC. Imagina o seguinte, a pessoa assumiu um cargo público, ou antes de assumir, foi processada pelo autor de onde ele copiou. Ele pode nunca mais assumir cargo público. Olha como é que o negócio é sério. Pode perder o título de bobeira. Então, TCC, eu vou seguir a norma lá do MEC, o padrão, mas nada do outro mundo, ok? Aí a orientação geralmente é comigo mesmo e a gente troca por e-mail. Aí depois, quem quiser, a gente conversa com mais calma. Aqui, pessoal, tabela das matérias. Então, vocês terão estas matérias aqui. Como eu falei, né? É o conteúdo que normalmente cai na grande maioria dos concursos. Pode ter uma coisa ou outra diferente. Então aqui você tem a carga horária, os professores, ou seja, você vai ter lá quase 400 horas de aula. E o ideal, eu vou falar mais à frente, é que você pegue essa quantidade e no mínimo, de preferência, estude o dobro em casa, legal? Mas não de uma hora para outra, cada dia lá você vai estudar. Depois vocês vão receber essa apresentação, tá? Para poder tirar as dúvidas aí, caso, né, queiram. Já tá, né? Isso, beleza. Então, comigo aqui vocês vão ter aula de COBIT, ITIL, PMBOK e BPM, tá bom? Tá bom? Processo de negócio. Além desse conteúdo, além do curso TI completo, o curso Múltiplos ele também foca em alguns recursos adicionais, que ajudam muito, né, os alunos. A gente tem recebido um feedback importante. Por exemplo, turma de exercício. A turma de exercício, ela acontece assim, esse ano ou ano que vem vai sair a turma do IBGE. Já tem muito aluno pedindo pra gente, a gente vai lançar esse ano a turma do IBGE. Como é que é feito? A gente só olha o IBGE, entenderam a diferença? O TI completo vocês vão fazer, vai te possibilitar fazer prova de vários concursos. A vantagem da turma de exercício é que você vai mergulhar só naquilo, só o que a banca pediu, tá bom? Normalmente funciona melhor nesses cursos quem já tem um pouco de base, legal? Vamos lá. Alguém aqui está começando hoje, é formado há 5 anos e não está com prática de concurso. Talvez não seria indicado fazer a turma de exercício, beleza? Aí você tem que avaliar. É lógico, você quer fazer a turma de exercício para ficar no ritmo que é mais acelerado ali, tá bom? Turma de exercício é exercício, explica e vai para outra. Então é uma turma mais avançada, tá bom?
Eu já vi aluno, vou dar um exemplo mais à frente, que ele saiu, segurou um pouquinho essa turma de segunda, quarta e sexta e fez a turma no TRT. Ele conseguiu passar em 4 meses, porque ele acelerou o conhecimento dele, tá bom? Mas aí cada um vai avaliar o que pode ser melhor para si. Às vezes a turma de exercício também é sábado e domingo, mas você tem que avaliar lá o seu tempo para ver se consegue fazer as duas coisas. Outra coisa interessante é que a gente faz aulão. O que seria aulão? Ah, saiu um concurso tal de outro estado aí, por exemplo de Brasília, não tem contingente, não tem quórum para abrir uma turma de exercício. A gente pega uma matéria ou outra e faz aulão. Legal? A gente está fazendo aulão do BNDES, por exemplo. Aí é domingo. Aulão de discursivas. Então é específico. A gente teve recentemente da DataPrev. E a BNDES discursiva agora. DataPrev teve aluno, muito aluno que fez o nosso aulão, é lógico. Já estava estudando também em casa, já tinha feito esse curso que estão fazendo. Tivemos 2 primeiros lugares lá, em 2 cargos diferentes. E os 2 estavam fazendo aulão. Então o aulão ajuda a resumir a história toda, legal? Assim, não dá para você aprender tudo num domingo, a verdade é essa. Mas você faz um refresh daquilo que é mais importante. Tira dúvida ao vivo com o professor. O Múltiplos Online, eu coloquei ali o desconto 30%. Todos os vídeos que são colocados lá para vender depois de aula, né, por exemplo, vocês têm direito de imediato de 30%. E a nossa grande novidade aí foi o GAT, Grupo Avançado de TI, pessoal. Foi uma iniciativa bem interessante, a gente fez uma parceria com os professores lá de Brasília, de outros estados, outras cidades, e aí alguns provavelmente devem conhecer, né, são professores de referências aí no Brasil, Walter, Vilar e Barão. É uma turma que estava rodando no sábado, né? É um grupo avançado mesmo. A gente incentiva lá a participar quem? Quem já passou em concurso, quem já terminou esse curso aqui completo, legal? Porque o ritmo lá é mais acelerado ainda do que a turma de exercício, tá bom? Então é uma turma que o pessoal está gostando bastante. Tem várias pessoas que já passaram em concurso lá, a maioria já passou, e aí a pessoa quer alcançar algo maior, né? A pessoa trabalha num cargo público já e ela quer conquistar o top. Aí esse é o perfil do aluno, tá bom? A gente vai abrir uma turma nova agora, terça e quinta, para o pessoal que quer estudar dia de semana. Então, por exemplo, quando vocês terminarem essa turma aqui, muito provavelmente a gente vai encaixar uma outra do GAT online. Se alguém aqui já está estudando há algum tempo, se quiser, tiver disposição, pode ver lá, a tendência é ser em setembro. Tudo bem até aí, pessoal? O ritmo está tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Qualquer dúvida, fique à vontade, tá bom? Eu acabei não falando lá naquele slide que o TCC, ele serve de prova de título. Então tem concurso que fala o seguinte, ó, a tua pontuação final vai ser a nota da sua prova, mais uma pós que você tenha, que chama de prova de título. Ah, se tiver pós-graduação, X pontos a mais. Se tiver mestrado, mais um Xzinho. Se tiver doutorado, mais um Xzinho, beleza? O curso, ele tem, além dessa parte de concurso, os 3 MBAs aqui. Tem aluno nosso que já é funcionário público e quer uma outra pós, né, que o MBA dá também o título lá do censo, para você ter mais prova de título. Beleza, pessoal? Eu também coordeno esse curso, mas assim, sendo bem honesto para vocês, se você está começando agora, não pensa em fazer MBA agora, beleza? Isso aqui é mais para quem já passou em concurso ou já está prestes a passar, está mais avançado e quer mergulhar mais em alguns aspectos. Exemplo, tem um cargo na Petrobras, na DataPrev, no Serpro, Casa da Moeda, que é processo de negócio. Não sei se alguém faz prova para esse cargo? Gestão de projetos, ITIL, geralmente alguém faz, né? Esse cargo, ele cai muito essas matérias de gestão, né? ITIL, COBIT, PMBOK, BPM. Tem aluno nosso que está fazendo, a gente está indo para a 3ª turma de gestão de projetos. A previsão é em outubro ter essas turmas aqui, tá bom? Novas turmas. Tem aluno nosso lá, alguns, que já passaram em concurso, estão fazendo MBA para mergulhar mais nesses assuntos, tá bom? Mas assim, para quem está começando, eu não recomendo, porque senão você vai concorrer com coisas diferentes, tá bom? E aqui, pessoal, é muito importante esse slide. Aliás, esse slide aqui foi uma recomendação, foi uma sugestão de um aluno. Eu fiz já umas 3 ou 4 turmas dessa, né, de aula inaugural, e não tinha esse slide. Eu achei interessante que uma aluna que sugeriu, ela falou, pô, Muniz, você falou até agora, e está claro pra gente, o que o curso
vai proporcionar para a gente, né, a estrutura do curso. Agora, ela sentiu falta do que o curso espera da gente. E é importante isso, né? Porque aquela frase ali não é da boca para fora. O nosso sucesso depende de vocês, é lógico, né? O maior esforço, na verdade, é de vocês, né, pessoal? A conquista, né, 99% é de vocês. É lógico que os professores vão dar dica, os professores vão ajudá-los. Mas se você em casa não estudar com afinco, né, não criar sua rotina de estudo, você não vai conseguir passar. Eu tenho que ser honesto com vocês. Podia colocar o melhor professor aqui de todos. Tem que estudar em casa, a verdade é essa. Tudo bem? E nada melhor do que a gente falar como vocês podem contribuir para isso. Tá bom? Primeiro ponto importante. O foco das aulas é a preparação para concurso. Então, o objetivo aqui não é ficar discutindo teorias de que não vai cair em concurso. Beleza, pessoal? Então, as minhas matérias, por exemplo. Até que eu não tenho esses problemas, não. Os alunos entendem muito bem isso, né? Mas uma turma ou outra já aconteceu do aluno ficar perguntando coisa que não tinha nada a ver com o concurso. Pô, Muniz, como é que você implanta isso na prática? O White, o COBIT, o PMBOK? Isso não cai em prova de concurso? Então, o meu pedido para vocês é, se você perceber que está tendo uma conversa, né, muitas perguntas que não tem nada a ver com o concurso, você pode dar um toque no professor no intervalo, entenderam? Pô, professor, aquele assunto lá, a gente não percebe que cai. Na boa, entendeu? Uma educação, o professor, ele está orientado, está focado nisso, mas às vezes na hora do debate, o professor pode não perceber, legal? Até que a gente tem feito muita pesquisa com os alunos, vou falar também disso, e eu não tenho recebido reclamação disso. É mais, estou sendo proativo aqui com vocês, legal, pessoal? Pensa o seguinte, você quer saber como é que implanta aquele negócio na prática? Depois de dar aula, pergunta ao professor, manda um e-mail para ele, beleza? O segundo ponto aqui que é fundamental para vocês participarem das avaliações. Aqui, pessoal, quem está online aí, a gente vai ver uma maneira de vocês participarem também, mas aqui no presencial a gente mudou isso aqui, pensando em melhoria contínua. A gente mandava por e-mail, mandava o link do sistema. E a gente percebeu o seguinte, a adesão era muito baixa. É que nem vocês, vai lá, vamos pensar na prática. Você vai no restaurante. A gente sabe que a maioria dos restaurantes, eles têm lá a pesquisa de satisfação, não tem? Quando que a gente vai fazer aquela pesquisa lá? Fala pra mim. Fala. Quem já fez uma pesquisa, respondeu lá, voluntariamente? A gente só vai fazer a pesquisa se a gente estiver muito revoltado, não é não? Se acontecer uma coisa muito grave, ou se você estiver muito encantado pelo negócio, concorda? Geralmente é assim. Eu mesmo usei uns serviços aí, esses dias, de táxi, aquele táxi 99. Aí o cara mandou a pesquisa de satisfação. Você acha que eu respondi? Você não responde, né? Só que aqui, pessoal, essa pesquisa é fundamental, entenderam? Porque ela vai ajudar, que eu tenho falado para os alunos o seguinte, a manter o que está bom, porque a gente tem que saber também o que está bom, né? Assim, aquilo que o professor, aquela aula excelente que ele deu, é bom você pontuar, ó, aquela aula foi excelente, mas ainda assim pode melhorar isso. Vamos ouvir vocês. Ó, aquela aula, pô, não foi bacana por causa daquilo. A gente quer ouvir, não por ouvir, a gente quer ouvir para tomar ação, ok, pessoal? Então, qual a mudança que eu fiz recentemente? Comecei na semana, 2 semanas atrás. Ao final de cada matéria, virá alguém aqui entregar na mão de cada um de vocês a avaliação, beleza? Aí você preenche lá, a gente vai dar 5 minutinhos, se for preciso 10, você vai preencher com calma e colocar o que deu certo, o que pode melhorar, tá bom? E a gente vai conversar com o professor depois. Ó, isso aqui tá muito bom, continua assim, cara. Ó, isso aqui não tá bom. Aquilo que funciona muito bem numa aula, a gente vai, na medida do possível, tentar padronizar para as outras, tá bom? Vou dar um exemplo prático. Sexta-feira agora eu dei uma aula, que na minha aula a gente ia avaliar um outro professor que tinha terminado a matéria. Só que por coincidência, na mesma hora, você estava nessa turma, não? Tava, né? Eu estava terminando a minha matéria, não foi? Aí eu fiz uma improvisação lá, não deu para imprimir na hora, eu falei, ó, em cima avalia o professor tal, embaixo bota a minha nota. Aí na improvisação lá o pessoal fez, aí eu estive olhando lá, foi até outra turma, né? Olhei lá, a maioria, os alunos elogiaram bastante as 2 matérias, mesmo as minhas, quando o cara falou tá muito bom, ele falou, mas ó, Muniz, pode melhorar isso, eu vou avaliar. E a ideia é olhar aquilo e tentar, é opcional colocar o nome, ok, pessoal? Quem colocou o nome, dependendo da situação, eu vou tentar falar, ó, cara, essa ação que você pediu vai ser implantada aqui, ou não dá. Então, queria incentivar muito isso para vocês, tá bom, pessoal?
É lógico, tem coisa que não dá para a gente fazer, né? Pode ser impossível, pode ser que vai onerar muito o custo do curso, mas na maioria das vezes, as ideias boas a gente vai querer fazer acontecer, tá bom? Isso aqui é importante, quem já foi aluno aqui conhece bem. Lá no sistema nós temos a grade. Normalmente a grade ela mostra qual vai ser a aula da semana seguinte, né? Geralmente é de 1 a 3 meses. Mas às vezes acontece imprevisto, o professor teve um problema, não pode vir. Então, se vocês pudessem, toda semana, né? Olha lá, a grade da semana é tal. Quando não tem aula, sei lá, na semana seguinte, atualiza-se a grade. Quando acontece um imprevisto muito rápido, assim, no dia, o pessoal geralmente liga, tá bom? Até não falei lá, é importante você manter o seu celular, o seu nome atualizado. Vamos pensar o seguinte, quarta-feira, a aula vai ser 6h30, aí 4 horas aconteceu um imprevisto com o professor. O pessoal lá vai mandar SMS, vai tentar ligar para vocês, está muito em cima, né? Você não vai ver a grade. Mas sempre que possível é bom você olhar, para você não ser surpreendido, tá bom? Aqui eu vou comentar com vocês algumas histórias rapidamente, só para você ver, né? Que, claro, todo mundo fala, muito difícil, mas não é impossível, né? A palavra difícil é muito diferente de impossível, tá bom, pessoal? É difícil se você não se preparar, a verdade é essa. Você se preparando, eu brinco com os alunos, você vai ver lá na matéria de gestão de projetos, concurso é gestão de riscos, só que é risco positivo. Um camarada que nunca estudou para concurso, ele pode passar? Pode, impossível não é. Ele tem lá na BNDES, BNDES é mais difícil, tem discursiva, né? Vamos pegar lá uma prova que não tem discursiva, Petrobras, TRT tem, né? Tem. Petrobras não tem discursiva, mas tem redação, né? É mais difícil. Meu chute ficou ruim. Mas vamos imaginar o seguinte, eu quero dar um exemplo. O cara vai fazer uma prova com 70 questões, de marcar múltipla escolha, 5 alternativas. Para cada alternativa ele não tem 20% de chance? Tem. O cara pode pegar em 70 questões, dá uma sorte tremenda. Qual é a chance disso? É muito difícil. Pega uma do CESP, 120 questões, certo e errado. Você fala, pô, certo e errado, o cara tem 50% de chance. É muita chance, não é? Só que se ele erra uma, ele perde uma. Então, o concurseiro, vocês aqui assumindo esse papel hoje, você precisa pensar o seguinte, a cada dia que você estuda, você aumenta o seu risco positivo. Porque você vai ter chance de acertar a questão. Beleza? Então, aqui um exemplo prático. Luciano, você pode acessar aqui o link, pessoal, e ver lá o vídeo. A gente gravou um vídeo em torno de 10 minutos, tá bom? Com cada aluno. E certamente a gente espera que vocês depois venham gravar com a gente a história de vocês, tá bom? Vocês vão passar em concurso. Quem continuar é certo que passa, ok? Tem que acreditar nisso, e é verdade. O Luciano é um exemplo bem interessante. Eu vou falar rapidinho, depois você assiste o vídeo, tá bom? Ele estava fazendo a turma de vocês. Se eu não me engano, era a turma 19. Era a sua turma não, né? Sua turma é qual? Acho que é 18. Turma 18. Estava na turma 18. Igual vocês. Segunda, quarta e sexta. Aí saiu o TRT. O concurso TRT. Aí ele pensa daqui, pensa dali, que ele decidiu. Ele foi arrojado na decisão dele. Ele pediu para segurar, sair da turma, que vocês estão começando hoje, e ele foi fazer a turma exercício. E a turma de exercício do TRT foi diferente, porque geralmente quando o edital está demorando a sair, ou é mais à frente, a gente, por exemplo, IBGE, a gente vai abrir uma turma provavelmente terça e quinta. Vai terminar a turma do BNDES, a gente vai abrir terça e quinta. Então vocês, por exemplo, podem continuar, fazer essa mesma turma e fazer terça e quinta, para ter as duas coisas. Mas ele não pôde fazer isso, por quê? A aula era de segunda a sexta, eu tive que colocar as aulas nos 5 dias, porque não dava tempo, em 2 meses era a prova. Ele saiu dessa turma, segurou um pouquinho e foi lá, 2 meses. Aí ele até fala no vídeo, pô, eu fiz o que eu podia, o que estava na minha mão ele fez. Ele passou, pessoal, em 70 e pouquinho. Não foi o primeiro, porque também ele estava começando, tinha 4 meses de curso. Ele negociou com um cliente que ele tinha uma consultoria, jogou atendimento, enfim, ele tentou fazer o que podia. Passou em 70 e pouco. Chamou 70, lembra lá? Faltavam uns 4 ou 5 para ele ser chamado. O cara é abençoado. Algumas pessoas desistiram do cargo, do TRT, e ele foi chamado. Está lá hoje. Continua até estudando. Ele falou, quero fazer outras coisas e tal. Entenderam a ideia, pessoal? Muniz, mas é sempre assim, em 4 meses? Claro que não. Tem que ser honesto com vocês, né? Isso aqui é um ponto fora da curva, ok, pessoal? Não é impossível? Claro que não, né? Quem aqui já tem a facilidade de estudar, né? Tem gente que
talvez usa muito do que vai cair em concurso na prática, e essa pessoa tem menos gap, né? Vai conseguir talvez avançar mais rapidamente. Agora, não é toda hora que isso acontece, ok? Deixar claro para vocês também, para não iludir, né? Ah, não, então só concurso aqui eu consigo. Não, dificilmente você vai conseguir. A Karen é uma lutadora, você vai ver lá o vídeo dela. Essa menina, em todos os aulões a gente via ela, impressionante. Domingão, aulão geralmente é domingo. Tinha um aulão meu aqui, era de 8 às 5h30. Tinha um aulão que dividia contra o professor. Essa menina é uma batalhadora. Todo domingo ela estava aqui, sempre que tinha um aulão. Ela conseguiu o primeiro lugar na data prévia. Até assumiu esse concurso, passou em outro, mas ela está na data prévia e continua estudando. Ela está no GAT. Então, é um outro exemplo, né? Uma menina que, novinha, batalhando e conseguiu passar. Primeiro lugar é mais difícil, né? Como o Alex falou, você vai estudar para passar em primeiro. Mas na prática, o contra-cheque do primeiro e do último é igual, né? Não tem assim, bônus porque passou em primeiro. Não existe isso, tá bom? Acho que ela até fez TRT. Hã? Fez, ela está fazendo ainda. E tem o último vídeo que nós gravamos da Adriana. A Adriana, ela é da área de infra, ok, pessoal? Se alguém da área de infra, um exemplo é ela. TRT era um cargo único, uma prova para todo mundo. Quem foi de infra, quem era de suporte, se deu melhor nessa prova, que eles focaram mais nisso, tá bom? Quem era de desenvolvimento acabou sendo um pouco prejudicado pela prova, né? Por isso que aqui você vai estudar tudo, para você ter condição de fazer tanto a prova que é específica, quanto aquela que é um cargo só. A Adriana é de infraestrutura. E ela conseguiu o primeiro lugar no Inmetro. Vai começar agora, vai assumir lá, né? Começar o processo de capacitação. Feliz da vida, conseguiu passar. Também fez bastante aula com a gente aqui. Mas, lógico, estudou em casa, né? Não adianta fazer aula. Então depois, com calma, vocês podem assistir isso em casa. Um dos itens mais importantes do nosso bate-papo hoje, pessoal, começa aqui, né? O início foi mais para dar uma visão geral para vocês do curso. Agora, o que vai fazer a diferença para vocês em casa é isso aqui. Tanto em casa quanto aqui na sala, tá bom? Porque esse desenho representa muito bem. É um caminhão de matéria, né? Eu não posso iludir ninguém aqui, né? Meu compromisso é sempre a realidade. Então você tem um caminhão de coisas para estudar. Você vai estudar tudo? Claro que não, é impossível alguém saber tudo. Mas a cada dia estudando, você vai conseguir somar. A cada uma matéria que você soma um pouquinho por dia, você vai conseguir lá o principal, né? Que é saber o que mais cai. Então esse item 4 aqui, queria abrir um parênteses, que é lógico que hoje é só para dar um overview para vocês, eu vou fazer o máximo para ajudá-los, mas a cada aula, cada professor vai reforçar isso para vocês, tá bom? Cada um à sua maneira, cada um com a sua experiência. E eu costumo fazer, quem já estudou comigo aqui deve se recordar, eu aplico muita técnica em concurso na minha aula, né? Então, vou falar de Pareto, cai em prova. Vou falar hoje aqui, vou falar de espinha de peixe, cai em prova, em concurso. Então, eu vou relacionar sempre que possível as minhas aulas a coisas mais práticas, para você decorar menos, né? E lembrar mais das coisas. Mas tem situação que não tem jeito, é decoreba, né, pessoal? Né? Direito. Você pode até tentar entender, mas tem coisa que é decoreba. Então, você precisa se preparar para isso. A ideia desse item 4 é isso, né? Ajudá-los a relembrar melhor as matérias dadas. Aí eu vi isso aqui engraçado, eu achei engraçado pra caramba isso. Isso aí que não inventei não, tá bom, pessoal? Isso aí saiu no dia. Aí se você ler aqui, tem gente usando mesmo, né? Isso aqui não é piada não. Aí vem a pergunta, tem mágica para você aprender? Não tem, né, pessoal? É estudar. Agora, se o cara, ao fazer isso aqui, ele estuda mais, ué, por que não? Ok? Então a mágica, até coloquei aqui, a mágica é estudar, tá bom? Vai ter gente que fala assim, não, eu fiz isso, cara, revolucionário. Se te ajuda a estudar, beleza, tá bom? Porque passar em concurso é estudar em casa, a matéria é dada na sala. Ou fazer resumos do que foi dado em sala, tá bom? Então, quando você ficar ouvindo assim, ah, isso aqui, cara, arrebenta. Olha, com moderação, né? Pode ser que a pessoa que está fazendo isso, hipnose, ela consegue estudar muito mais, ok, né? Não é a hipnose que está ajudando a passar, é ela estudar mais, tranquilo? Aliás, acabei passando rápido, a gente tem alunos aqui assistindo, aluno nosso e alunos novos também, né? No Brasil inteiro aí. Eu acabei não falando da data prévia, tem aluno falando de parceria, eu ia falar na hora lá, acabei esquecendo. Pessoal, é muito difícil eu não ver um aluno colaborar com o nosso trabalho aqui, beleza? Quem está chegando agora aí é fantástico.
Aí um aluno recebeu lá a apostila e falou, pô, Muniz, Leonardo Dias, falou, pô, Muniz, a data prévia que você escreveu tá com I, cara, é sem I. Olha que coisa interessante. O aluno se preocupando em ajudar a melhorar a aula. Uma besteirinha que eu tô falando, né? Um izinho. Ninguém vai me bater por isso, concorda? Alguém trabalhar na data prévia e falar que absurdo. Não, mas é o aluno querer melhorar. Então, aquela coisa da pesquisa é isso. O meu e-mail tá livre lá para vocês mandarem sugestões, tá? Críticas. Claro, eu não trabalho sozinho aqui, eu acabei mencionando lá o e-mail das meninas que trabalham comigo, a Josi e a Cláudia. A gente é uma equipe, né? Elas são lá meu braço direito, meu braço esquerdo, tudo, me ajudam bastante. Aí eu achei legal do Leonardo, eu falei, pô, Leonardo, ele mandou esse e-mail para mim e tal. Passou em vários concursos, passou em primeiro no CPRM lá, passou no TCE, vai ser chamado agora no concurso top, e está estudando para concurso. Então cada um tem o seu sonho. E ele está assistindo hoje aí, essa aula inaugural. Já tem uma experiência enorme em concurso, né? Mas olha o compromisso dele. Assistindo, sempre dá para melhorar, ok, pessoal? É isso. Se tem alguma coisa que você pode assistir, que você pode ler, que vai te ajudar a estudar, beleza, faça isso, né? Sempre dá para melhorar. Aí pensando em técnicas agora, essa aqui é uma que eu acho fantástica. Vamos imaginar que vocês leram um livro, sei lá, de 50 páginas. Depois de um tempo, qual o percentual que vocês acham que fica retido na sua memória? Quem não viu esse slide ainda, chuta aí para mim. Você lê um material, aí quando você lê, não sei se acontece com vocês isso, mas geralmente acontece assim, você lê o material, não parece que você reteu 100% do conteúdo? Você acabou de ler, está fresquinho na memória. Depois de 2 semanas, qual o percentual que você acha que fica na sua cabeça? Uns 10? Caramba, esse cara é bom, você não viu esse slide ainda não? Qual é o teu nome? Rodrigo. Esse cara tem um dom de chute, hein? Prova de concurso, eu tenho que falar sobre isso, usar sua intuição, Rodrigo, tu vai mandar bem, que é 10%. Você lê o negócio, pareceu que foi 100%, depois de um tempo, 10%. Eu uso esse slide há muito tempo, desde as aulas da graduação, né? Eu já dei muita aula em graduação, e eu acho que em concurso tem muito mais a ver. Porque na graduação, a verdade é, cá entre nós, né? A maioria, não vou falar todos que eu não posso generalizar, né? Mas a maioria quer fazer o quê, pessoal? Quer estudar para fazer a prova, né? Aí a matéria que o cara vai trabalhar, ele vai focar depois. É mais ou menos assim. Então, em faculdade, isso aqui não é tão um problema, né? Porque você estudou hoje, faz a prova amanhã, resolveu o problema, não é não? Agora, em concurso, não. Estamos em agosto. Vocês vão terminar esse curso mais ou menos em agosto do ano que vem. Aí você terminando, você está apto a mergulhar fundo em concurso e passar, né? Passar que eu digo assim, se você nesse um ano, além daqui estudar em casa, você já começa a ter a chance de passar em concurso. Mas você vai lembrar em agosto da matéria de hoje, gestão de projetos? Não vai. Se você não estudar todo dia um pouquinho, não vai estudar, não vai lembrar. Na semana, estudar todas as matérias um pouquinho que seja, vai esquecer, não vai? Agora, existe uma maneira melhor de você tentar lembrar. Se você vê e ouve, ou seja, você vira a aula presencial e não deixar a cabeça distante, ou seja, não for ensino à distância, né? Tem aluno que vem e fica pensando em outras coisas. Só o corpo tá, é ensino à distância, né? A tua cabeça está distante, está longe. Mas se você vier e participar, fizer as questões, presta atenção no professor, você vai lembrar 50%. Já melhora muito, né? De 10 para 50%. Ou seja, assistir ao vídeo em casa, assistir as aulas aqui, você já lembra a metade, já melhorou muito, mas ainda não é solução, né? Lá na prova você tem que lembrar de preferência 100%. Se você ensinar para alguém o que você está aprendendo, você lembra quase 100%. Certamente vocês sabem disso, né? Se alguém tem filho aqui, se alguém dá aula na empresa, ou se alguém está ensinando para um estagiário, quando você ensina, você não está ensinando para você também? Né? Então a verdade é, pessoal, uma das técnicas importantes que eu vou falar lá na frente. Ensina para você mesmo, pronto. Claro, se você puder fazer um grupo de estudo, né? Quem é muito bom na matéria tal, ensina para os outros, quem está ensinando está aprendendo muito mais. Quem está recebendo, é lógico, mas quem está ensinando muito mais. Então tenta fazer isso. Eu vou te falar já uma coisa que está lá na frente, que é o seguinte. As minhas matérias, você vai observar que eu uso para cada matéria geralmente 400 slides. Você vai ficar assustado. Quem não estudou comigo ainda, fala, esse cara tá maluco, né? Gestão de projetos, quase 500 slides. Mas eu coloco de propósito. Dos 500,
200 são o principal, em torno de 200, vou chutar aí. Se você souber muito fortemente o que eu vou falar, ó, gestão de projetos, estuda mais escopo, tempo e custo, orçamento. Dependendo da prova, estuda mais qualidade. Eu vou te dar essas dicas nas aulas. Mas se você pegar aqueles slides, você não vai conseguir decorar tudo, concorda? 500 slides de uma matéria só, multiplica por 10 matérias. 5.000 slides, você vai conseguir? Claro que não. Se você, a cada aula dada, faz um resumo ensinando para você, concorda que a chance de lembrar é maior, pessoal? Né? Tenta você explicar para você. Isso é estudar, entenderam? Não é ler a apostila só, vou ler a apostila. Não, ler a apostila está geralmente sendo muito mecânico, né? Tem que ler, raciocinar e ensinar para você. Entenderam? Ler a apostila, você vai lembrar de 10%. Se você ensina para alguém ou para você, você vai lembrar muito mais. Legal, pessoal? Claro que você vai ensinar hoje, daqui a um ano você não vai lembrar tudo. Mas quando você lê de novo, as conexões do seu cérebro voltam. Né? Não acontece isso? Você está estudando alguma matéria e você fala, caramba, eu sei isso de algum lugar. Você não sabe de onde, mas vem de volta, não vem? Vem na tua memória, porque você aprendeu com qualidade. Ensinar para você, resumir para você, é isso, é aprender com qualidade. Agora, lógico, se você puder também, por exemplo, tem coisas aqui, principalmente da minha matéria, outras matérias também você vai ver isso, que você vai ver coisas na teoria, que cai em prova, que você pode aplicar na prática, que você já usa na prática. É excelente, né? Porque a gente lembra o que a gente usa. Não é assim, pessoal? Pensa lá, todo mundo que está aqui estudou em média 20 anos na sua vida, entre jardim de infância até a faculdade, em torno de 20 anos. Então todo mundo aqui em média 20 anos. O que nós lembramos hoje de tudo que a gente estudou? Estudamos muito, não estudamos? 20 anos, cara. O que a gente lembra? Daquilo que a gente usa, daquilo que a gente aplica. Então estudar para concurso não é falar assim, ah, acabou aquela matéria, graças a Deus. Não, tem que continuar estudando. Minimamente por questões, tá bom? Por exercícios. Tudo bem aqui, pessoal? Então leve isso aqui para a vida de vocês agora, né? Não acha assim, ah, eu vou depois que terminar o curso, aí eu começo a estudar. O teu esforço vai ser enorme, não vai? Porque vai ser da tua memória. O nosso cérebro é seletivo, ele tira mesmo. Uma outra técnica que até vou falar agora do Anki, né? Mas antes disso, isso aqui é uma curva antiga, ó. Isso aqui foi em 1885, imagina isso. Esse cara virou mais do que pó já, né, coitado? Mas ele fez uma curva que é muito usada hoje, curva do esquecimento. Você deve conhecer a curva de aprendizado, né? Todo mundo fala. Essa aqui do esquecimento. Qual que é a ideia desse cara? Que todo mundo, quer dizer, muita gente que estuda para concurso tem usado. Você aprendeu uma matéria no dia 1, tudo bem aqui, pessoal? Então vamos dizer que você prestou atenção na matéria, participou, você aprendeu 100%. O que já não é fácil, concorda? Uma matéria de uma noite, você lembrar tudo, mesmo prestando atenção, não é fácil. Mas você fez seu resumo, papapá, aprendeu, bacana. Essa curva fala o seguinte, no dia seguinte, há uma tendência de você esquecer quase tudo. Estão vendo aqui no dia 2? Ó, estudou o dia 1, no dia 2, você esquece quase tudo. Não é você só, é todo mundo, entenderam, pessoal? Aí qual é a proposta desse cara? A cada hora que você estuda, se você no dia seguinte se dedicar 10 minutos, você tende a trazer de novo 100% do teu, ou quase 100%, estão vendo aqui? Entenderam a ideia? Então você vai ter matéria, hoje é mais uma matéria genérica, né? Não vou especificar questões diretamente, estou dando esse overview. Mas você vai estudar na quarta-feira e na sexta. O ideal é que no dia seguinte, ou de preferência no mesmo dia, se possível, eu sei que é difícil, você vai ir para casa, vai dormir. Se você estudar no dia seguinte, pelo menos, você tende a trazer 100% de volta. Depois, a partir do dia... Então tem que ser todo dia, tudo bem, pessoal? Dá trabalho. Mas é melhor você gastar 10 minutos todo dia do que depois de gastar 1 hora de novo para trazer 100%. Entenderam a ideia? Dá trabalho, mas se você pegar esse hábito, depois do dia 7 não precisa mais de 10 minutos. Precisa de quanto? 5. A partir do dia 30, precisa de 2 a 4 minutos. Perceberam a importância de revisar em casa a matéria? Ah, não, Muniz, eu não tenho tempo. Eu tenho que ser honesto, você vai esquecer quase tudo. É lógico, né, pessoal? Se aquela matéria que você estuda, que você já domina, lógico, você não precisa fazer isso, né?
Alguns aqui são de redes, né? Infra, conhece muito, vai revisar. Agora aquela matéria que você, vou falar mais sobre esse plano de ensino, que domina pouco, você precisa fazer isso, tá bom? Se você não fizer, você pode também planejar, não, eu decidi não fazer, ok, né? Uma decisão sua. Você faz o curso, não vai ter aquele tempo todo em casa. Vou pegar por tese aqui, alguém está com filho recém-nascido em casa. Pô, tem que saber que você não vai ter aquele tempo todo, né? Tá com algum problema familiar em casa. Beleza, vem para o curso segunda, quarta e sexta, absorve o máximo que você puder, né? E depois você mergulha a fundo e estudar. É claro que você tem que saber que o teu esforço vai ter que ser um pouquinho maior, né? É só você saber isso. É melhor eu explicar agora do que você ser surpreendido, né? Falar, pô, esqueci tudo que eu já sabia. Isso é muito comum se a pessoa acaba não se dedicando durante esse tempo aí. Aí tem o Anki. Alguém conhece essa ferramenta aqui, pessoal? Ninguém? Conhece? Aleluia, irmão. Ele também é lá, né? Ah, é só incentivar, tá vendo? O pessoal participa quando incentiva. É uma ferramenta que tem gente que adora, né? Que você vai lembrando as coisas, você vai respondendo. Hoje em dia, com o smartphone, então, né? Fantástico. Então, você está no engarrafamento. É uma técnica boa. Agora, tem aluno que acha que isso vai resolver tudo. Na verdade, o que eu observo é o seguinte: o aluno que já tem um resumo bom, aí ele joga para o Anki, funciona melhor. Entenderam a ideia? Porque o Anki é meio que um memorizador. Ele pergunta, você responde, ele pergunta, você responde. Quando você responde certo, você pode dizer para ele perguntar muito mais à frente. Agora, colocar tudo no Anki é válido? Não. Não é pegar toda a matéria? Não, você tem que pegar aquilo que você sabe que vai esquecer. Aquilo que você não vai esquecer nunca, se está internalizado, talvez não precisa gastar energia aqui. Ou pegar a apostila toda e colocar aqui, não vale a pena. Entenderam a ideia? Então, pode baixar, é gratuito, você pode colocar uma versão online, pode colocar uma versão no smartphone ou local. É uma ferramenta, como eu adiantei, né? O professor nosso aqui de banco de dados vai dar aula para vocês na quarta-feira, Eduardo Neves, muito certamente ele vai falar com vocês disso. Ele passou no BNDES e ele acredita, né? Claro que não foi só isso, mas ele acredita, ele dá um grande crédito ao Anki, ele usou bastante, tá bom? Ele até disponibiliza lá os cartões dele para quem quiser depois acessar. Legal, pessoal? Tem gente hoje que está usando isso para Anki para estudar idiomas, né? Inglês da vida. Então, uma ferramenta relativamente nova que você tem que avaliar. Aí, falando de tempo, vamos falar em tese. Eu vou comentar sobre isso, sobre o seu tempo, né? Sobre o seu plano de estudo. Você não pode também chegar em casa e falar assim, ó, a partir de hoje não faço mais nada em casa, né? Eu vou só me dedicar a estudo. Não dá para fazer isso, quem é casado. Mas vamos imaginar em tese. Você tem um filho e você tem que levar ele para o parquinho, tem que levar para algum lugar. Você leva e fica estudando pelo Anki, por resumo. Então você está aproveitando o seu tempo para estudar. Essa ferramenta vai te ajudar bastante. E ela, fechando esse slide, pessoal, está baseada nisso aqui. Esta ferramenta está baseada nesse estudo desse alemão, de ficar relembrando toda hora as coisas. Por isso que ele pergunta, né? Aquilo que você já conhece, ele te pergunta lá na frente. Porque você não precisa mais de toda hora, é menos tempo. Tranquilo, amigos? Aqui eu vou falar de coisas que eu uso bastante nas aulas, né? Mas que eu já também atualizei da última aula sobre esse assunto, que é conversando com os alunos, que funciona melhor para cada um. Aí é você que vai decidir o que funciona para você, tá bom, pessoal? Primeira coisa que eu acho que vale muito a pena é isso aqui, ó. Você vai resolver as questões antes e depois das aulas, resumindo os pontos importantes. A gente tem aqui tenta, na medida do possível, disponibilizar a apostila antes da aula, tá bom? Tem professor, por exemplo, a minha matéria, geralmente eu libero a apostila toda, só quando eu faço uma revisão ou outra que eu vou liberando aos poucos, tá bom? O fato é, se você puder, antes de chegar na aula, ter contato com o material, você já pode gerar algumas dúvidas na sua cabeça. Isso é fantástico. Porque você, quando tiver explicação, vai somar o que você já tinha de dúvida e dificilmente você esquece. Porque, vê se não é assim, quando nós não temos dúvida, ou a gente sabe tudo, o que é quase impossível, ou a gente não sabe nada, né? Quando você não sabe nada da matéria, nem dúvida tem, concorda? Tá tão viagem. Então, se você lê o assunto, pelo menos uma dúvida você vai ter. E geralmente, quando nos dá dúvida e vem a resposta, isso fica marcado na tua cabeça, né? Eu brinco com os alunos, vou falar mais à frente, quando você faz uma prova em concurso, a Vera, você fica em dúvida entre uma e duas, entre uma outra questão, para marcar.
Você fica martelando, martelando, martelando. Quando você vê o gabarito, você erra aquela questão? Nunca mais, né? Se você errar na Vera, fica marcado em você, não fica, caramba, errei aquela questão. Nunca mais você esquece. Então a ideia aqui é essa, resolver questões antes e depois. Depois porque é importante, para você consolidar o conhecimento. Aí, quando resolver, anota aquele ponto de dúvida. Caramba, olha, eu errei por isso. Talvez aí vale a pena você fazer um resumo para não esquecer mais. Talvez aí você coloca no Anki, para toda hora reviver aquele assunto na tua memória. Isso aqui é fundamental, fazer muitas questões de todas as matérias. Então, você vai ter, em média aqui, pessoal, 3 matérias por semana. Às vezes são 2, às vezes são 3, mas geralmente são 3. Vai chegar uma hora que você já vai ter assistido, estudado 5 matérias. Você tem que tentar, na medida do possível, fazer o exercício, pelo menos fazer a questão. Se não dá para ler a apostila do professor de novo, né, porque o seu tempo está escasso, se você fizer questões, já ajuda a relembrar, né? Ou seja, por dia, colocar uma meta. Ah, por dia eu vou fazer 20 questões. Ah, não é muito, mas é melhor que zero, não é? Você conseguir fazer 20 de bobeira. Tá no metrô, tá no ônibus, faz 20 questões. Hora do almoço, pega 10 minutos, faz 5 questões, 2 por minuto. Isso aqui é fundamental, tá bom? Porque, na verdade, a aula serve para te preparar para resolver questão. O principal não é o conteúdo, o principal é saber responder, né? Quem vai passar em concurso não é quem sabe toda a matéria, é a pessoa que sabe marcar o X certinho. A verdade é essa. O cara não vai pedir experiência prática, não vai pedir nada. Sabe marcar a matéria, sabe marcar o certo, é isso que ele quer. Entenderam a ideia? Então você tem que se preparar desde o primeiro dia, saber responder. Você vai observar que você vai pegar prática, vai perceber rápido o que a banca está perguntando, tá bom? Então isso aqui é fundamental. Tem gente que marca tempo de estudo, né? Ah, eu estudo 2 horas por dia, 1 hora por dia. Eu considero, aí você que vai ver como é que você vai medir, mais importante do que falar que estudou 2 horas por dia é quantas questões você conseguiu resolver, né? Porque esse é o termômetro. Ah, a minha meta é 1 hora. Mas estudar 1 hora, o que garante que você estudou produtivamente, né? Você pode ficar pensando em um montão de problemas, não pode acontecer isso. O nosso cérebro, ele viaja, né, pessoal? Você pega uma questão, aí você ficou insegura, você vem lá, caramba, nunca vou passar. Só vem coisa negativa, não vem? Caramba, que coisa horrível. Ai, meu Deus. Você fica 10 minutos sem perceber, pensando. Então, você não estudou 1 hora, estudou 50 minutos. Fazendo questão, não. Peraí, qual é a minha meta? 20 questões por dia. Você não para enquanto não resolver de fato as 20. Entenderam a ideia? Então, um bom indicador é a questão. Ah, posso somar a questão com hora? Beleza, é contigo. Mas pensa nisso. Não é ficar sentado, porque às vezes até dorme, né? Se bobear. Fazer questão não, você vai ter que fazer de fato. Isso aqui parece piada, né? Pô, esse cara tá maluco. O professor Muniz tá doidão, né? Essa água dele tá batizada. Ele tá dizendo para eu dormir. Porra, ou eu estudo ou eu durmo, né não? Isso aqui, pessoal, não sou eu que estou chutando, tá bom? Isso é pesquisa científica. Aliás, muita coisa que eu vou falar para vocês aqui não é chute, né? É pesquisa ou, mais ainda, é prática. Eu já vi aluno tomar remédio para não dormir. Esse cara está pensando muito no curto prazo, não tá? Porque você não vai passar de 1 hora para outra, né? Sim, passar que eu digo, pegar o conhecimento de vup, né? Isso aqui nem é Matrix, né? Se tivesse um pendrive, né? Conectar no computador e transferir. Se tivesse isso, essa tecnologia seria cara, não seria? Quem passaria em concurso? Quem tem dinheiro. Então, o concurso, pelo menos, ele é democrático, né? Alguns dizem que sim, outros que não, mas pelo menos é o seguinte, tá todo mundo podendo. Basta estudar. Eu sei que não é fácil, mas a lógica é essa. Então, a ideia aqui é o seguinte, o que os cientistas falam sobre isso? Quando eu falo cientista, é o cara neurocirurgião, né? Neuropedagogo, esses caras. Eles falam o seguinte, o nosso cérebro ele tem 2 memórias, né? A nossa cabecinha aqui, 2 memórias. A de curto prazo e a de longo prazo. A de curto prazo é a famosa RAM que eu falei ali, né? Nós somos de TI, eu posso falar isso. A RAM, você está lá trabalhando, fazendo uma coisa, você desliga, apaga tudo, não apaga? O nosso cérebro, ele funciona assim. Quando você dorme, ele seleciona o que tem que ir para o HD, para a memória de longo prazo. Se você não dorme, o que acontece?
Isso não acontece. Não acontece essa situação. Se dorme pouco, não dá tempo, entendeu a ideia, pessoal? Tem até não sei se alguém tem filho pequeno aqui. Alguém tem filho pequeno aí? 3 anos, 4, 5? Ninguém. Caramba, ninguém tem filho, é isso? Ela tem. Você tem. Teve um desenho que estava passando no cinema, Divertidamente. Chegou a ver esse filme? Interessante, fala disso, cara. Eu falei, pô, levei meu filho para assistir o filme, né? O desenho. Ser pai tem essa vantagem, né? De filho pequeno, pai e mãe. Você vê o desenho e se diverte também. Divertidamente. É um desenho interessante que ele fala disso. Tem a pessoa lá no cérebro das pessoas. Cada um tinha uns personagens na cabeça. Aí um era a pessoa que dá alegria, um outro bonequinho lá que dá tristeza. E a ideia deles é, eles influenciam como você vai lembrar das coisas. Se lembrar de coisas boas ou vai lembrar de coisas ruins. E lá mostra tudo isso, né? Eles fizeram uma pesquisa científica para fazer o filme, né? Ou uma pesquisa mínima. O que eles mostraram? Se você dorme pouco, acaba que não dá tempo de você pegar aquilo que é mais importante e jogar para a memória definitiva. Tem um filme aí famoso, como se fosse a primeira vez, que a pessoa, uma menina, né? Ela teve um acidente, o carro do pai dela bateu lá na vaca, você lembra desse filme? Que ela sempre que dormia esquecia tudo, o que passou naquele dia, porque esse mecanismo falhou. Isso é verdade, tem gente que tem essa doença, né? Então, o nosso cérebro é perfeito, ele percebe o seguinte, ao dormir, ele vê o que foi importante no dia de hoje. Ah, foi importante? Vai para o HD, vai para a memória de longo prazo. O que não é importante? Eu preciso liberar espaço, joga fora no lixo. Então, se você teve um dia bom de estudo e teve uma boa noite de sono, o que acontece? O que você aprendeu vai para a memória de longo prazo. Não teve um dia bom, ou não vai nada para longo prazo, né? Você não aprendeu nada hoje, o que vai? Nada, vai lixo. Teve um dia excelente, mas você dormiu 1 hora. Você falou assim, não, eu quero antecipar meu prazo, eu tenho que estudar, Beleza. Quase nada vai, porque o seu cérebro não funciona assim. Legal, pessoal? Seria o exemplo assim, maratona. Já viram maratona o que acontece? Quando não tem pelotão de elite. Uma galera nos fanfarrões sai correndo na frente de todo mundo, né? 1 hora ou outra o cara não cansa. Aí quem está preparado vai. Concurso é a mesma coisa. Não vai ser um dia que você fala, não, eu vou pegar e estudar muito. O que vai acontecer? Você vai desanimar, o seu corpo não aguenta. Ninguém aguenta falta de sono, né? É lógico, eu vou falar mais à frente, no último item. Saiu o edital, aí sim. Na semana da prova, opa, aí vale a pena você talvez dar um gás. Mas de sábado para domingo, você tem que dormir muito bem. Porque tudo que você fez nesse tempo todo vai valer quando? Na prova, no domingo. Então tem que dormir muito bem, de sábado para domingo. Eu vou falar isso mais à frente. Tudo bem aqui, pessoal? Então, os cientistas falam assim, em média, 7 horas de sono são suficientes. Uns precisam de mais, 8, outros precisam de menos, 6. O mínimo de pessoas com 3 resolve. Então, se você é esse felizardo ou felizarda, você está vendo a fita, né? Tem gente que dorme 3 horas e está bem. Você tem que ver se vai lembrar depois. Tranquilo, meus amigos? Fechando isso aqui. O negócio do sono é o seguinte, você está acostumado a dormir 8, não queira, de uma hora para outra, passar para 6. Porque eles falam o seguinte, de 8, uma semana passa para 7,5. Outra semana, 7. Daqui a pouco você vai acostumar a dormir 6 horas. Parece impossível às vezes, né? Quem trabalha, dorme 8, né? Mas 6 horas é um número aí que dá para levar. Ok, pessoal? Menos que isso, você vai fazer falta lá na frente. E na hora principal que é a prova. Tá bom? Deixa eu ver como é que está nosso tempo aqui. Deixa eu ver o que vem. Que aí eu vou parar por aqui, pessoal. Vamos para o intervalo 15 minutinhos. Porque eu vou mergulhar nisso aqui, nas técnicas que você pode usar, porque vai fazer diferença na sua vida de concurseiro, tá bom? Então, 15 minutinhos, quem não conhece o curso ali tem uma cantina, pode ficar à vontade, tá bom?